Olá, o meu nome é Magda e eu fui convidada pelos coordenadores do curso de médiuns da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré para estar aqui com vocês hoje para bater um papo a respeito da 18ª aula do curso de médiuns, que o tema é a respeito do mediunismo, tá bem? Essa vai ser a primeira parte desta aula, desse tema, e eu agradeço ao convite, agradeço a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui hoje me ouvindo, e agradeço à espiritualidade, aos nossos amigos que estão, né, trabalhando para que esse curso de médiuns possa estar acontecendo, e convido a cada um de vocês nesse momento para que a gente possa, unindo os nossos corações, unindo nossas mentes, com uma vibração positiva, uma vibração de luz, possamos fazer a nossa oração de abertura, com a intenção de que essa aula aconteça de uma maneira suave, de uma maneira clara, e que eu possa contribuir positivamente no aprendizado de cada um de vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos de todo perigo e de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, agora nós vamos poder dar início, né, realmente ao tema da aula de hoje. Então, como eu falei, né, a nossa primeira aula, aí agora eu preciso me fazer uma errata, que eu falei que era mediunismo, e na verdade é psiquismo, tá bem, pessoal? Então, é a primeira parte da aula a respeito de psiquismo, tá bem? Então, o que é o psiquismo, né? Só um minutinho que eu estou aqui me ajeitando. Então, o psiquismo é um conjunto das faculdades da alma, né? Ou seja, são os nossos pensamentos que são traduzidos, né, através do corpo físico, tá bom? Por meio de atitudes e padrões que caracterizam a nossa personalidade. Mas, na verdade, o que seria isso, né? Eu falo que isso daí é a forma como o nosso espírito consegue se manifestar. Então, para ele conseguir se manifestar, ele precisa de um aparelho. E qual é esse aparelho? Esse aparelho é o nosso sistema nervoso, tá bem? Então, através do sistema nervoso é que o nosso espírito consegue manifestar quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos para o mundo, tá bem? Então, o sistema nervoso, ele é responsável por esta forma, né, de conseguir se manifestar, se expressar. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá bem? O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é dividido com os nervos cranianos e os nervos raquidianos. O sistema nervoso, ele é uma estrutura bastante sensível, bastante delicada, então ela precisa ser protegida, tá bem? E ela é protegida através da nossa calota craniana, tá bem? E ela é protegida também pela nossa coluna, tá bem? Então, esses ossos que a gente tem na coluna, eles
estão aí com a intenção de proteger, tá bem? Proteger o quê? Proteger a medula espinhal e também proteger a raiz, né, a saída dos nervos que a gente tem periféricos, tá bem? Então, no sistema nervoso central, nós vamos ter o encéfalo, tá legal? Que é subdividido em 4 partes, que é o cérebro, o diencéfalo, o tronco cerebral e o cerebelo. E o tronco cerebral, ele é constituído de 3 partes, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Antigamente, nós chamávamos o bulbo de medula oblonga, mas hoje essa terminologia está praticamente em desuso. Então, nós vamos ter aqui o encéfalo, tá bem? Né? O encéfalo, o que ele é? O encéfalo é o cérebro com o cerebelo e o tronco cefálico. A gente costuma chamar de cérebro toda essa parte cinza, tá bom? O cerebelo é essa estrutura bonitinha, redondinha aqui, tá bom? E o tronco encefálico é esta parte aqui, tá legal? E aqui embaixo, a gente já vai ter a medula espinhal. Então, se a gente for pensar, aqui nós vamos ter a calota craniana, tá bem? E aqui a gente já começa com a coluna, com os ossos da coluna, tá bem? Esta parte aqui é a parte onde eu vou ter os olhos, é a parte da frente, e aqui, bem aqui embaixo, é a nuca, tá bom? Então, vamos lá, né? O cérebro, ele é uma estrutura grande, tá bem? Na verdade, em termos de volume, ele é o maior volume que a gente tem aqui no nosso sistema nervoso, tá bem? E ele é subdividido em 2 hemisférios. Então, se a gente for ver, ele é dividido em 2 bolachas, assim, olha, desse tamanho aqui, e elas são ligadas no meio por uma ponte. Essa ponte que liga é o corpo caloso, tá bem? Qual que é a função do corpo caloso? O corpo caloso estaria mais ou menos aqui nessa altura, ligando um hemisfério cerebral com o outro. Então, a função do corpo caloso é ligar o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo e passar as informações do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo e vice-versa. Apesar dos hemisférios cerebrais terem funções bem distintas, tá bem? Tanto o direito quanto o esquerdo sabem o que está acontecendo no outro, tá bom? Nós temos no hemisfério direito a área ligada à criatividade, à intuição, à memória e ao mediunismo. E ele domina, tá certo? O nosso lado esquerdo do corpo. Então, lembra? Ele faz um X, né? Lá na nossa estrutura, nós temos o hemisfério direito, aí ele, na hora que ele vai fazer a emissão dos estímulos nervosos, ele passa através de um X aqui e ele vai realmente comandar o lado esquerdo. E o nosso hemisfério esquerdo, ele passa a informação através desse X que a gente tem aqui para o outro lado, ele comanda o corpo do lado direito, tá bem? E o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela nossa parte lógica, pelos pensamentos matemáticos. Eu brinco que eu falo que o hemisfério esquerdo ele é responsável pelo nosso lado mais quadradinho e o hemisfério direito ele é responsável pelo nosso lado mais criativo, tá bem? O cérebro, né, ele é subdividido em 4 lobos. Nós vamos ter o lobo frontal, o lobo parietal, o temporal e o occipital. Lembrando que aqui nessa parte a gente vai ter a parte do olho, tá bem? E aqui atrás é que vai ficar a nuca, tá bom? Então, o que é que faz o nosso lobo frontal, que é esse aqui que fica bem aqui na frente, tá bom? Ele é realmente ele é o que vai manifestar o discernimento do nosso espírito, tá bom? É através do nosso lobo frontal que a
a atividade intelectual, a vida intelectual do nosso espírito, ela vai estar se manifestando, tá bem? A atividade psíquica aqui no lobo frontal, ela é muito intensa, tá bem? E a gente tem algumas, eu diria assim, algumas peculiaridades, né? Quais são essas peculiaridades aqui do lobo frontal, né? O lobo frontal, ele é responsável pela nossa resposta, pela nossa resposta mesmo a alguns estímulos, né? Então, por exemplo, alguns relatos dizem que conforme a evolução da espécie humana for acontecendo, esse nosso lobo frontal, ele vai ser mais desenvolvido, tá bem? Então, à medida que nós formos nos espiritualizando e deixando de ser tão material ou tão rústico nas nossas respostas aos estímulos, nas nossas respostas às emoções, esse lobo frontal ele vai se desenvolvendo, tá bem? Outra coisa, né? Quando a gente tinha na era negra da medicina, que era uma era em onde se praticava a lobotomia. O que era a lobotomia? É desconectar o lobo frontal do restante do cérebro. E aí a pessoa ficava realmente vegetativa, ela não conseguia mais manifestar através do corpo físico as suas emoções, tá bem? Aí nós vamos ter o lobo parietal, tá bom? Ele fica mais atrás, pegando no meio aqui mais ou menos da cabeça, mas no alto, tá bem? O lobo parietal, ele é responsável por receber o tato, por receber as nossas sensações, tá bem? Nós vamos ter depois o lobo temporal, que fica mais ou menos ali naquela região atrás, assim, da orelha, próxima da orelha. Aqui a gente vai ter a audição, o paladar e o olfato. E por incrível que pareça, apesar do nosso olho estar aqui na frente, o estímulo da visão chega no cérebro aqui atrás, no lobo occipital, tá bem? Então, o lobo occipital aqui atrás é que vai ser responsável pela nossa visão, tá bom? Aí, bem dentro do cérebro, opa, peraí que eu me confundi aqui, tá bom? Então, aqui bem dentro do cérebro, no meio do cérebro, nós vamos ter essa estrutura verde aqui, olha, comparada com a parte do telencéfalo, que é aquela parte cinza que eu estava falando para você dos lobos, né? Nós vamos ter essa parte pequenininha aqui, tá? Que é o diencéfalo, tá bom? O diencéfalo, tá? Ele fica aqui dentro do cérebro e ele tem o tálamo, o hipotálamo, e dentro do hipotálamo nós vamos ter a glândula hipófise, a epífise e a pineal, tá bem? Esta parte aqui, ó, tá? Isso daqui, tá bem? Aonde que eu tô tentando mostrar aqui para vocês. Desculpa de novo. Aqui é onde eu estou tentando mostrar para vocês, isso daqui, tá bom? É o tálamo, tá? Então, o que faz o tálamo? O tálamo, ele regula a transmissão dos estímulos que chegam aqui no córtex, tá bem? Pro restante do cérebro, tá bom? Porque às vezes eu tenho um estímulo que chega aqui nesse córtex occipital, tá bom? Que precisa esse estímulo vir aqui para o lobo frontal. Então, essa regulação a gente acaba acontecendo aqui no tálamo, tá bom? O hipotálamo é essa parte verde mesmo, tá? Que é que faz parte do diencéfalo também. Aqui no hipotálamo, a gente vai ter duas estruturas muito importantes, tá bem? Que seria a pineal e a hipófise. Por que elas são muito importantes? Porque
a hipófise, ela é a grande responsável por regularizar os nossos hormônios, tá bem? Dentro da hipófise eu vou ter o estímulo para as nossas gônadas, que seriam os nossos ovários ou os testículos, eu vou ter o estímulo para o funcionamento de vários órgãos nossos, né, das suprarrenais e tudo mais. E a pineal ou a epífise, que a gente vai estar falando mais para frente somente a respeito dela ainda hoje, ela é a responsável, né, realmente pela ligação do espírito, tá certo, com o corpo, tá bem? Ela é a grande responsável pela nossa mediunidade. Ela é que realmente é o que consegue captar o que vem de estímulo das outras dimensões, tá bom? Então, a gente já falou do encéfalo, nós já falamos do telencéfalo, do diencéfalo, agora a gente vai falar do tronco cerebral e do cerebelo, tá bem? Eu vou começar primeiro pelo cerebelo. O cerebelo, ele fica bem aqui na nuca, tá? E é essa estrutura aqui que, se a gente for olhar, ela é até bem bonitinha, ela dá uma expressão assim de ser uma estrutura assim arborizada em copa de árvore, tá? O cerebelo, ele é responsável pelo nosso equilíbrio, tá bem? Então, a grande questão aqui do cerebelo é o nosso equilíbrio, tá bom? E aí eu vou ter essa outra estrutura que é o tronco cerebral. O tronco cerebral, nós vamos ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá legal? O bulbo é a última estrutura que a gente tem, a estrutura mais baixa, tá bom? Daqui do bulbo, a gente já vai ter, depois dele, o início da nossa coluna cervical, tá bem? Então, esse aqui é o último pedacinho que a gente tem de cérebro que fica dentro da caixa craniana, tá bom? Aqui para baixo já vai ser a nossa coluna, tá? Aí nós vamos ter mais aqui em cima a ponte, tá bem? E aqui mais internamente o mesencéfalo, tá bom? E com relação ao sistema nervoso periférico, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o sistema nervoso somático, desculpa de novo, tá? Nós vamos ter o sistema nervoso somático, que ele é responsável pela nossa resposta voluntária. Então, assim, quando eu penso em andar e eu mando um estímulo para minha perna se movimentar, é o sistema nervoso somático que está fazendo isso. Quando eu penso em pegar uma comida e levar à minha boca, é o sistema somático que está fazendo toda a minha musculatura de braço, de mão, fazer todo o movimento necessário para poder ter a resposta que eu enviei, né, o estímulo que eu enviei. Já o sistema nervoso autônomo é aquele que eu não tenho controle. Então, qual é a função do sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelos batimentos cardíacos, ele é responsável pelas nossas glândulas estarem secretando hormônios de forma adequada durante todo o período nosso de vida. Então, ele é o responsável por acordar os nossos ovários em determinado momento da nossa vida e fazer ele começar a ter o nosso ciclo menstrual e em um determinado momento da nossa vida fazê-lo parar de funcionar e aí a gente entra na menopausa. O mesmo acontece com os testículos. O mesmo vai acontecer dele dar o estímulo para a nossa tireoide estar produzindo os hormônios tiroidianos, ele dar o estímulo para a nossa suprarrenal trabalhar, e tudo isso é involuntário, independe do meu pensamento, independe de eu querer, tá bem? Ou pelo menos o meu querer consciente, tá bom? Aí, no sistema nervoso autônomo, eu vou ter duas vias que o comandam, que é o simpático e o parasimpático, tá bom? O que faz o simpático? O simpático, ele me deixa preparado para situações de emergência. Então,
Desde que eu era o homem lá da caverna, o meu sistema simpático era muito importante. Por quê? Porque se eu intuitivamente sentia que eu estava numa situação de perigo, o que acontecia? Eu mandava estímulos, né, para o meu corpo como um todo. Eu me preparava ou para brigar ou para fugir. Então, para isso daí, eu aumentava o batimento cardíaco, eu preparo os meus músculos para eles poderem ter uma resposta de explosão, que a gente chama, que seria uma resposta para eu poder correr ou para eu poder me defender, brigar se for necessário, tá bom? Eu fico mais atenta, né? A minha visão fica mais ativa, mais sensível, e isso é a resposta do simpático. O parasimpático é aquilo que me faz relaxar. Então, o parasimpático faz com que eu fique mais relaxada, o parasimpático que me ajuda a dormir, o parasimpático diminui o meu batimento cardíaco, o parasimpático faz com que o meu intestino funcione, porque veja bem, na hora que eu estou preparada para uma situação de conflito, não é hora de eu ter vontade de ir ao banheiro, nem para fazer o número 1 e nem para fazer o número 2, né? A hora que eu posso fazer isso é na hora que eu estou mais relaxada. Então, o parasimpático é o responsável por eu ter, inclusive, o peristaltismo, o movimento, as funções minhas renais, as minhas funções de bexiga, funcionando de uma maneira mais adequada para eu poder fazer as eliminações necessárias, tá bem? Aí aqui é uma tabelinha bem resumida, tá bom? Então aqui tem o sistema nervoso, que eles, né, para nós, enquanto estudo espírita, diríamos que é a zona consciente do espírito, tá bom? Tá? Aí nós vamos ter o cérebro. Aí o cérebro, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que está dentro do crânio, e aí eu vou ter o encéfalo, que é aquela parte cinza, né? Que eu vou ter o cérebro, aí eu vou ter o cerebelo e eu vou ter o bulbo, tá? E no sistema periférico, eu vou ter a medula espinhal. E a medula espinhal, eu tenho também os 12 pares cranianos, tá? E os 31 nervos raquidianos. Aí no sistema nervoso autônomo, eu vou ter o simpático e o parasimpático que nós já conversamos, tá bom? Aí, o que a gente tem, não é? Então, assim, o estímulo ou impulso sensitivo vindo do espírito, ele vai conseguir chegar nos nervos, através do tálamo, do hipotálamo, aí ele vai até o córtex cerebral, esse estímulo que veio aqui do espírito, tá bem? E aí o córtex cerebral traduz isso para o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos alguma resposta, que é esses nervos eferentes. O que são esses nervos eferentes? É a resposta que nós vamos dar, que é você falar aquilo que você pensou, que é você andar, que é você gesticular, que é você... Qualquer resposta que você tenha, ela vai passar por um nervo eferente, tá bem? Uma resposta ativa, né? Porque você pode ter uma resposta meditativa, que é pensar sobre o assunto, e aí eu não vou ter uma resposta a nível de nervo eferente. Então, nervo eferente, o que é? É quando eu exteriorizo um estímulo, tá? Então, eu recebi um estímulo, o meu cérebro, o meu sistema nervoso elaborou aquele estímulo que eu recebi e ele produziu uma resposta. E essa resposta é através da fala ou através do movimento, tá bem? Ou da escrita, né? Aí eu posso ter também o quê? O meu metabolismo psíquico. Então, o que é esse metabolismo psíquico, né? Eu recebo
o meu espírito recebe uma sensação, tá bom? O meu corpo percebe uma sensação. Melhor, eu acho que aqui não cabe bem a palavra espírito. Eu diria para vocês que é assim: o meu corpo recebe uma sensação, tá bem? Esta sensação que eu recebi, ela é mandada através dos nossos órgãos do sentido, via nervosa, chega até o córtex, tá? Do córtex, né, que a gente pode ter, dependendo do estímulo, qual estímulo que você recebeu, ele pode chegar em qualquer um dos lobos, mas ele vai para o lobo frontal. E do lobo frontal, ele chega à consciência da mente. Então, eu recebo um estímulo que sobe até o cérebro, aí do cérebro ele passa para o lobo frontal essa informação, e aí a minha mente toma consciência desse estímulo, tá bom? Aí eu posso ter também o movimento contrário. Qual seria o movimento contrário? O meu espírito, tá bem? Ele está dando uma mensagem, tá? Então, assim, meu espírito está produzindo uma mensagem que chega à minha mente consciente, tá? Essa mente consciente, ela vai sentir essa mensagem, muito provavelmente no nosso chakra coronário ou no nosso chakra frontal, e esta informação vai ser traduzida para o nosso córtex, e aí do nosso córtex vai ter uma elaboração desta mensagem, e aí eu vou voltar aqui para cima, tá bom? O diencéfalo vai elaborar, vai mandar via coluna uma resposta muscular, tá bem? Essa resposta, ela pode também não ser uma resposta muscular, tá bom? Eu posso ter uma resposta que entra ali na linha do nosso parasimpático. Por exemplo, se é uma coisa que veio do meu espírito, uma sensação de medo muito grande, eu posso ter uma liberação do meu vagal, e eu posso ter uma tontura, eu posso ter uma sensação de desmaio, eu posso ter uma dor de barriga, tá bem? Eu posso ter um vômito, tá? E isso tudo aí não entra na minha resposta muscular eferente, né? Que é aquela resposta muscular que eu controlo. Ela vai entrar naquela resposta de musculatura lisa que eu não tenho controle. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a pineal. A pineal tem sido muito estudada, principalmente aqui no Brasil, graças, a um pioneiro da pesquisa da pineal a nível de espiritismo, que é o Dr. Sérgio Felipe. Depois dele, vários outros pesquisadores igualmente importantes contribuíram muito e continuam contribuindo para elucidar qual é a função real da pineal, né? Como realmente a pineal se comporta dentro do nosso cérebro e como ela realmente consegue se comunicar com o nosso espírito e com a outra dimensão, tá bem? Mas a primeira tese de mestrado a respeito disso no Brasil foi feita pelo Dr. Sérgio Felipe, tá bem? A pineal, ela tem o formato realmente de uma castanha, de uma noz, tá bem? E ela fica bem aqui no meio do cérebro, lembra? Ela faz parte lá do diencéfalo, tá bom? Eu não consegui achar para mostrar para vocês um corte com medida de tomografia, mas se a gente passar uma linha aqui e passar uma outra linha aqui, nós vamos entender que a pineal, ela fica bem no meio do cérebro, tá bom? Essa glândula, ela é pequena e ela é cheia de cristais de hidroxiapatita, por isso que ela tem esses pontinhos brancos, por isso que ela é esbranquiçada. Isso daqui é uma vista
é uma foto de um microscópio, então a glândula pineal não tem esse tamanho todo, ela é um pouco menor, tá bem? Tá? Mas é para a gente poder ver melhor o formato dela, tá bom? Então, o que acontece? A gente nasce com a nossa glândula pineal com uma quantidade de cristal de hidroxiapatita dentro dela. E é a vibração desses cristais de hidroxiapatita, tá bem, que conseguem fazer com que a gente capte, tá bem, as ondas eletromagnéticas que vêm do espírito, do nosso espírito, ou que vêm dos espíritos que estão ao nosso redor também. Também é através dela que a gente consegue perceber a presença de outros espíritos. Dependendo da quantidade de hidroxiapatita que eu tiver, é que eu vou ser mais mediúnica ou menos mediúnica, porque médiums todos somos, porque todos nós nascemos com esses cristais, tá bem? Mas tem algumas pessoas que têm aquela mediunidade bastante exacerbada, né? Ela não precisa fazer um curso, ela não precisa de treino, a mediunidade de visão, de audição, de incorporação acontecem às vezes sem mesmo ela querer, tá bom? Ou sem mesmo ela ter noção de que isso poderia acontecer. Por quê? Porque ela nasceu com muito cristal de apatita aqui, tá bem? Eles vibram demais e deixam ela mais em contato direto, vamos dizer assim, com a outra, com a espiritualidade, tá bom? Eu acho que esse termo que eu falei, em contato direto com a espiritualidade, não está correto, vocês me desculpem, né? Que eu acho que o que nos deixa em contato direto com a espiritualidade realmente é a nossa fé, é a nossa oração, é a nossa elevação enquanto seres humanos, né? Enquanto espíritos, em nossa busca aí pela nossa evolução, tá bem? Mas eu ter muitos cristais de hidroxiapatita fazem com que eu perceba os espíritos desencarnados que estão ao nosso redor com uma maior facilidade, tá bem? Então é isso que eu quis dizer. Vocês me desculpem a minha má expressão anterior, tá bom? Aqui nesse slide eu achei bem legal, né? Porque ela coloca aqui, ó, quanto mais cristais a pessoa apresenta na glândula, maior é a capacidade de captar o campo magnético, e isso caracterizaria o fenômeno mediúnico propriamente dito, o que vem da dimensão espiritual, dos universos paralelos, fenômeno de incorporação e assim também o de telepatia. Então, ela capta o campo eletromagnético dos espíritos que estão ao nosso redor, tá bem? De uma maneira mais efetiva do que uma pessoa que tem menos cristais de hidroxiapatita, tá bom? Então, por isso que ela consegue ter uma facilidade em ver os espíritos que estão ao nosso redor, por isso da facilidade em ouvir os espíritos que estão ao nosso redor, tá? Com relação à pineal, eu vou voltar aqui, a gente tem também uma outra questão com ela. A pineal, ela é responsável pela produção de um hormônio que se chama melatonina, que é o nosso hormônio que nos faz dormir, tá bem? Então, eu capto a luminosidade através dos olhos. Então, quando os nossos olhos captam uma quantidade de luz grande, ele inibe a nossa pineal, e porque a pineal entende que está durante o dia e que você não deve dormir. Agora, na hora que a quantidade de luz captada pela retina diminui, isso daí ativa a pineal a produzir melatonina. E aí é a hora que nós vamos ter sono. Então, aqui duas questões. Questão número 1. É muito importante a gente dormir num ambiente com pouca claridade. Porque se a gente dormir num ambiente com muita claridade, a minha qualidade de sono vai ser ruim.
porque a retina, mesmo com a pálpebra fechada, ela continua captando e continua mandando informação para a pineal que eu tenho luminosidade, e a pineal fica meio confusa, mesmo que naquele horário seja o horário que ela está acostumada a produzir melatonina e acostumada a iniciar o nosso ciclo de sono. O dia que você está com uma luminosidade maior, ela vai produzir menos melatonina e aí você vai ter um sono ou encurtado ou mais superficial, tá bem? A outra curiosidade é o seguinte: por que que no ambiente em que espírita, né, de uma sessão mediúnica, eu estou sempre com menos luz? Porque na hora que eu estou com menos luz, eu consigo estimular melhor essa pineal, ela vibra mais, ela produz mais melatonina. E essa produção maior de melatonina, ela facilita o fenômeno de desdobramento, tá bem? Então, quando eu vou fazer uma sessão mediúnica em que eu preciso que os médiuns da sala, ou mesmo o paciente que está sendo tratado, passe por uma situação em que o desdobramento facilitaria esse trabalho, é melhor a gente fazer esse tratamento no ambiente com menos luz. A gente não precisa ficar em escuridão total, mas a penumbra ajudaria um pouco, tá bom? Outra coisa, eu preciso que essa pineal funcione bem, eu preciso que ela produza uma boa quantidade de melatonina, porque daí na hora que eu tenho um sono de boa qualidade, um sono que tem uma profundidade adequada, eu facilito o desdobramento do meu espírito para que ele possa ter acesso às dimensões superiores e que ele possa receber os aconselhamentos, possa receber o seu descanso. Nós sabemos que, né, há relatos de muitos espíritos que durante o sono vão para colônias onde eles recebem aula, onde eles continuam recebendo orientação e treinamento dos seus mentores. Então, o sono é muito importante para a nossa mediunidade também, mesmo fora do centro espírita, tá bem? E eu diria que o nosso sono, né, se eu pensar que durante o sono, se eu tenho a oportunidade de receber um aconselhamento do meu mentor espiritual, eu recebo a oportunidade de ter uma aula numa colônia, esse sono é de extrema importância para o nosso desenvolvimento mediúnico e para o nosso desenvolvimento como ser humano também, né? Porque, afinal de contas, nós não viemos à Terra a passeio, nós viemos para a Terra porque nós precisamos evoluir como pessoas, né? E evoluir como pessoas significa que a gente vai ter que evoluir no campo da ciência, mas no campo também nosso enquanto pessoas, né? Enquanto valores, enquanto homens de bem mesmo, tá bom? Bom, pessoal, isto era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de informação para vocês, tá bom? Eu agradeço de novo pela oportunidade de estar aqui e desejo a todos vocês que vocês continuem esse estudo de vocês. Essa escola de médiuns é maravilhosa e ela vai trazer excelentes frutos para a vida futura de vocês, tá bem? E para encerrar a nossa aula, eu vou fazer aquela minha oração que quem me conhece sabe que eu gosto. Querido Mestre, doce Jesus, guia os meus passos em tua luz. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem em paz todos vocês.